Gente, boa noite, viu? A explanação do Evangelho, como foi nos passado para a dona Delma, para a nossa querida Delma Odete, do capítulo 1, que é não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 1, nós temos os itens Moisés, Cristo e Espiritismo, e a aliança da ciência e da religião. E nas instruções dos Espíritos, nós temos a nova era, que foi passada essa mensagem por Erasto, que é um apóstolo de Paulo, em 1863. Esse capítulo, ele é um dos mais curtos do Evangelho, mas ele é de uma profundidade muito grande. Nós, espíritos humanos, nós temos algumas formas de receber o conhecimento, de aprender, né? Primeiramente, nós temos a forma empírica. O que é a forma empírica? É a experiência. A gente vai experienciando as coisas na vida e a gente vai aprendendo. A gente erra, a gente acerta. Com o tempo nós vamos sabendo o que é certo, o que é errado, o que nos faz mal, o que não faz, o que vai nos fazer feliz ou não. Então a gente vai aprendendo a discernir através desse empirismo, através dessa experiência e dessa vivência. Outra forma que nós temos seriam as descobertas, né? Descobertas, por exemplo, a gente tem as descobertas, descoberta do Brasil, a descoberta de algumas coisas que vai se descobrindo e vão nos passando estas descobertas, né? A descoberta de um remédio, e entre outras coisas. Nós temos também a invenção, só que na minha concepção, a invenção, ela na verdade não existiria assim realmente, porque tudo que é inventado, tudo que nos é passado, tudo que é, vamos dizer, descoberto, já tem como que um similar, já tem como uma preparação lá na espiritualidade. Por exemplo, a gente vai dizer de Santos Dumont, a invenção do avião, né? Obviamente que através do estudo das obras da doutrina espírita, a gente vê que essas invenções já foram trabalhadas na espiritualidade, que já foi trazida de outros ordens e que nos é passado e é passado para aquela pessoa, no caso o Santos Dumont, para que naquele momento ele, para ajudar a humanidade, inventasse o avião, que são as invenções. Nós temos, grosso modo dizendo, no âmbito das religiões, do misticismo, do pensamento, nós temos as revelações. São coisas que nos são reveladas. Mas nós podemos notar que tudo isso que a gente vê já existia e nos é passado. Descobertas, invenções, revelações e o empirismo são coisas que já existem. E nesse capítulo nos fala sobre as 3 revelações. E a primeira revelação é de Moisés. É uma sequência. 1500 anos de Jesus, antes de Jesus, nasceu Moisés num berço de hebreus que estavam escravizados no Egito há 430 anos aproximadamente, de uma família hebraica. O faraó, vendo que estava crescendo demais a população hebreia lá no Egito, ele resolveu então pedir para que as parteiras matassem os filhos homens na hora do parto. Mas elas não tinham coragem, porque elas diziam, olha, quando a gente chega, essas crianças já nasceram, a própria mãe já fez com que eles nascessem, né? E aí ele falou, tá bom, então mandou matar todas as crianças até um determinado período de vida. Moisés foi feito o quê? Sua mãe pegou, untou uma cestinha, pôs ele num rio e ele foi, vamos dizer, entre aspas, coincidentemente, parar na casa da filha do faraó. Foi criado como um príncipe. E aí ele bebeu, lá dessa doutrina de alguns faraós, há o princípio do Deus único. Porque os egípcios, eles já tinham essa ideia do Deus único, alguns, mas a maioria era politeísta. Tanto é que o faraó Tutancâmon foi morto por essa ideia do Deus único, que ele abraçava esse princípio, mas outros não. Teve uma divergência e ele foi morto. Aí vigiu, ou foi consagrado realmente o politeísmo, que são vários deuses. Moisés bebeu dessa teoria, dessa doutrina, deste princípio, do Deus único. Mas não era só essa missão dele fazer com que a humanidade tivesse o princípio do Deus único, mas também tirar aquele povo que estava escravizado lá do Egito para levar para Canaã, que é a terra prometida. E Moisés começou a sua caminhada, o seu messianato. 40 anos foi quando ele começou a sentir
um certo amor por aquele povo e foi defender um do seu povo de um policial soldado egípcio, acabou matando o soldado, precisou fugir. Ficou 40 anos no deserto, 40 ele viveu lá, 40 ficou no deserto, se casou, teve filho, salvo engano chama Gerson, e voltou porque ele começou a ter visões que estava dizendo, não, você vai ter que voltar e tirar o seu povo, o nosso povo, Deus conversando com ele, e levar para a terra prometida. Aí ele lançou as pragas, né? E culminou com aquela 10ª praga, que foi com a morte de todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais. Aí o faraó autorizou que ele saísse, mas depois foi atrás. Isso abriu o Mar Vermelho, a gente não sabe se esse tem um dom mediúnico dessa potencialidade, mas não interessa. O que nós sabemos é que Moisés veio trazer esse princípio do Deus único, além do princípio do Deus único, ele veio tirar os hebreus lá do Egito para levar para a terra prometida, e ele fez um código de normas, O Pentateuco mosaico, se é Pentateuco, são 5 obras, é formado de 5 obras, né? Tem a Gênesis, que fala sobre a criação, tem o Êxodos, que fala justamente sobre essa saída do Egito, a sua caminhada pelo deserto e a chegada na terra prometida, tem a terceira, que é o Levítico é um código de normas, tanto civis quanto criminais, tinham as normas lá para usar naquele momento da história daquela humanidade. Tem o Números, né? Números seriam como os censos que foram feitos no decorrer desses anos que eles andaram pelo deserto, e Deuteronômio. Deuteronômio seriam os principais discursos de Moisés, são as 5 obras. Mas além das 5 obras de Moisés, desse Pentateuco mosaico, ele recebeu também no Monte Sinai os 10 mandamentos, que é o Decálogo. São 10 mandamentos. E quando ele recebeu esses 10 mandamentos, ele subiu, ficou 2, 3 dias, ele voltou, as pessoas estavam adorando bezerros de ouro. Pegaram todas as joias, fizeram um bezerro e começaram a adorar, voltando às velhas práticas pagãs. Ele precisou se impor. E ele se impôs, precisou matar algumas pessoas, porque ele tinha que trazer. Aí Moisés trouxe o princípio do Deus único, tirou o povo, os hebreus, do Egito, levou para a terra prometida, e também trouxe a lei, a rigidez da lei, a força da lei, a autoridade daquela lei que ele impunha a todas aquelas pessoas, porque para que cumprisse a sua missão. Porque era um povo que estava escravizado há 430 anos, nós podemos imaginar, aquele povo de escravos, que não tinha higiene, que não tinha educação, que não tinham nada na vida. Qual que era? Como esses povos viviam, como é que eles se comportavam? Então imagina também o problema que Moisés teve para conseguir segurar aquela turba, que de acordo com o Antigo Testamento diz que eram mais de 600 mil pessoas, fora as crianças. Então imagina a quantidade. Moisés precisou impor essas leis, precisou várias vezes matar algum daqueles dissidentes para poder fazer com que se cumprisse toda aquela profecia, porque já vinha dos antigos profetas, e era como que as revelações. Naquele momento da história da humanidade, a humanidade já estava apta e madura para receber essa ideia do princípio do Deus único. E ele veio para a terra prometida. Não chegou a ver a terra prometida porque ele morreu antes, com 120 anos. Mas a gente fala, mas Moisés, 120 anos? Hoje a gente vê uma pessoa com 100 anos, ela bate recorde de idade. Mas será que o tempo era contado da mesma forma com que é contado hoje? A gente vê aqui o calendário dos maias, que dizia que o mundo ia acabar em tal dia, tal época aí, o ano deles era de 200 e poucos dias, o nosso é de 365, mas e um ano? Como é que era contado naquela época? Por isso Moisés está no Velho Testamento, morreu com 120 anos. Tudo bem, aí ele trouxe essa ideia, mas a humanidade foi amadurecendo, e essa foi a primeira das revelações de Deus, que ele era o Deus único, e era o Deus dos hebreus. Mas, para que também segurasse essa turba, esse Deus dos hebreus era um Deus cruel. Nós podemos ler no Velho Testamento, nós vemos o quanto que ele é exclusivo, ou seja, ele exclui toda a humanidade e só inclui o seu povo, mas era necessário. Está errado o Velho Testamento? De forma nenhuma, mas foi uma forma de fazer com que vigisse aquilo naquele momento, na história da humanidade, que estava madura para aquela ideia. Não está errado o Velho Testamento, porque foi uma época. A gente vê às vezes os escritos de Davi,
a gente vê também o Deus, aquele Deus muito rigoroso, aquele Deus pastor, aquele Deus guerreiro. E os velhos e os novos profetas, os pequenos e os grandes profetas, da mesma coisa. Então era um Deus que eles traziam muito feroz, um Deus vingativo, mas era necessário. E essa ideia vigiu por vários séculos, milênios. Aí, 1500 anos depois, segunda revelação, chega Jesus. Jesus veio num momento conturbado da história da humanidade, em que os judeus já estavam cansados de ser escravizados por outros povos. Eles não ficavam 100 anos sem ter sido invadidos. Eram invadidos e eles estavam sob o jugo dos romanos. O povo sofrido não tinha direito a nada, só o sofrimento, a dor, a carência e a necessidade. Era um verdadeiro, vamos dizer assim, caldeirão fervente. Vários povos, várias etnias. Era um lugar muito tumultuado, sob o jugo dos romanos, que os judeus odiavam, com os impostos escorchantes. Pessoas trabalhavam praticamente só para pagar os impostos. E Jesus chegou nesse momento da história dessa humanidade, fervendo. Nasceu, até os 30 anos, obviamente que ele levou a sua vida como qualquer um de nós, fazendo o seu trabalho. Trabalhava como carpinteiro com seu pai. Dizem alguns que Jesus bebeu a sua doutrina com os essênios. Não tem comprovação. Não tem nenhuma comprovação de que realmente Jesus viveu com os essênios, trabalhou com os essênios, embora conste do livro Maria de Nazaré, que é um livro escrito, eu não sei se é o Radamés que escreveu, não me recordo, mas não é. Ela... Oi? Não. Aí, é o Radamés. Aí ele disse que bebeu essa doutrina. Não bebeu. Inclusive porque nos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas que viveram com Jesus e trabalharam com Jesus naqueles 3 anos de messianato, nenhum toca nesse assunto. Nenhum fala que Jesus viveu com os essênios, embora vivesse parecidamente com eles. Miramês, né? É Miramês, é isso mesmo que escreveu Maria de Nazaré. Mas é uma história, então nós temos que ter cuidado com a literatura que a gente lê. Não estou dizendo que está errado ou está certo, mas pelos evangelhos não viveu. E Jesus foi nesses 30 anos vivendo a sua vida, trabalhando como carpinteiro, ajudando seu pai, fazendo o que precisava fazer como qualquer outro. E a cada ano eles iam praticamente, eles tinham que ir uma vez na vida, pelo menos a Jerusalém, mas salvo engano eles iam quase todos os anos. Foi quando, com 12 anos de idade, Jesus lá na sinagoga, trocando ideia com os doutores da lei e falando das suas ideias e falando das escritas sagradas. Foi quando seu pai e a sua mãe tinham ido embora e notaram a sua falta depois de 3 dias. Voltaram. A sua mãe perguntou, mas seu pai estava te procurando? Ele falou, não, mas eu estou fazendo o trabalho do meu pai. Aí ela não entendeu, era o pai, né? Deus. E aí ele continuou. Aos 30 anos, era o momento dele sair para o seu messianato. Mudou-se de Nazaré para Cafarnaum e começou a fazer as suas pregações e os seus milagres, sem os apóstolos por enquanto. Chegando lá na beira do lago, primeiro que ele vê os 2 irmãos, Pedro e André. Siga-me, que eu te farei pescador de homens, para Pedro. Depois ele encontrou o João e o Tiago, convidou-os, começou a fazer as suas caminhadas. Um pouco mais, uns dias para frente, Mateus. Ele só disse para Mateus, que estava lá cobrando os impostos dos barcos que chegavam, porque ele era cobrador de impostos. Falou, olha, siga-me. Mateus levantou, foi embora e seguiu Jesus. Só isso. Lá para frente, né, lá em Damasco, Paulo, que queres de mim, Senhor? Olha só Jesus, como ele conseguia trazer as pessoas. Aí ele pegou e juntou os seus 12 apóstolos e começou o seu messianato. Só que era de amor. E ele disse que ele não tinha vindo destruir a lei do Moisés, mas a lei de Deus, dos 10 mandamentos. Não matar, não furtarás, não desejarás as coisas do próximo, não desejarás a mulher, etc, etc, etc. Mas as leis mosaicas, propriamente ditas, que eram como código de normas, escrito por Moisés, para que pudesse segurar aquela turba enfurecida, ele revogou. Como? Ora, o que dizia no Levítico? Uma das passagens, um dos artigos. Se a pessoa
um pedreiro derruba a sua casa, você tem o direito de derrubar a casa dele. Se morre um filho seu, você tem o direito de matar o filho dele. Se alguém te pede, ou te corta um braço, ou te machuca, você tem o direito de fazer da mesma forma. Se te quebra um osso, do mesmo modo. Se matam o seu filho, você tem direito de matar o filho dele. Osso por osso, olho por olho e dente por dente. Era a lei mosaica do terceira obra, Levítico. Está lá. E ele diz, vos disseram, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, façai bem aquele que vos quer mal. Se a pessoa te pede para caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2000. Se te pede um manto, lhe dê também a túnica. E aí Jesus veio trazer, não a destruição da lei, mas dar cumprimento às leis de Deus dos 10 mandamentos. E algumas das leis de Moisés ele precisou revogar, porque a humanidade já estava apta e madura, 1500 anos depois, de Moisés a Jesus, aproximadamente, para receber essa mensagem do amor, a mensagem do perdão. De um homem que ele caminhava pelos lugares, perdoando, ele chorava. Homem, quando chorava naquela ocasião, naquela época, era considerado covarde, fraco. Crianças e mulheres eram como que marginalizados. A mulher tinha valor menor do que um camelo. E ele valorizava as mulheres, as crianças, ele dava com as prostitutas, com os pobres, com os excluídos. Jamais se maculou. E não tinha medo. Não tinha medo das altercações. Quando precisava discutir com alguém que lhe trazia alguma mensagem equivocada, ele discutia. Quando eles chegavam, tentavam colocar Jesus em situações difíceis, ele saía, porque é muito inteligente. Como no caso em que, num determinado dia, chegaram as pessoas mandadas pelos doutores da lei e pelos fariseus, e lhe disseram para que colocasse, tentando colocá-lo contra os romanos e contra os próprios judeus, tentando colocá-lo numa situação que ele não conseguiria sair, mas Jesus sai. Lhe pergunta uma pessoa, olha, Senhor, me diz uma coisa, o senhor que não faz questão das coisas nem das pessoas, que age corretamente, mais ou menos, o senhor acha que é correto pagar tributo a César? Ora, se Jesus falava de forma nenhuma, e assim dispor com Roma, com César. E se ele dissesse, não é justo, tem que pagar, ele ia assim dispor com os judeus, com os judeus. Ele não podia naquele momento fazer isso, porque aquele momento não era o momento ainda dele ser morto e ser preso, porque tudo ele seguia de acordo com as antigas profecias. Isso no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala, quando qualquer fato mais acontece na vida de Jesus, ele compara as profecias. Mateus compara as profecias antigas. Então Jesus tinha que fazer com que se cumprisse as profecias, e naquele momento não era o momento dele ser preso. O que ele respondeu? Dê uma moeda. Deram uma moeda a Jesus. Ele disse, de quem essa figura na moeda? Lhe disse as pessoas, lhe disseram, é de César. Ele falou, então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Acabou com a discussão. Então eles tentavam colocar Jesus numa situação muito difícil, mas ele sempre saía. E ele veio trazer essa mensagem do amor. Amor incondicional, inclusive pelas condições que a pessoa se encontravam, porque qualquer um erra, qualquer um é equivocado. Como na ocasião daquela mulher que estava para ser apedrejada naquela praça. Chega na praça Jesus, seus apóstolos, uma mulher no meio de uma turba enfurecida, com pedras na mão para apedrejá-la. Eles dizem, mestre, me diz uma coisa, na lei de Moisés, fala para que a mulher adúltera seja morta, apedrejada. O que o senhor acha? Uai, se ele fosse naquele momento contra as leis de Moisés, olha o que poderia acontecer. Jesus não falou nada, simplesmente se abaixou, começou a escrever na areia, na terra, e só disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos, a partir dos mais velhos para os mais jovens, se retiraram. E ele disse para a mulher, mulher, alguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, eu também não te condeno, vá e não erres mais.
o exercício do perdão, o exercício de amor, que esse homem veio trazer essa ideia. E o auge da sua mensagem de amor, ele numa cruz, depois de ter sido coroado com uma coroa de espinhos, de ter sido apedrejado, de ter sido chicoteado, de estar todo ensanguentado, de ter sido crucificado, colocado numa cruz, com cravos de ferro em suas mãos, sofrendo dores inenarráveis. Pediu água, lhe deram vinagre, furaram seu abdômen para que ele morresse mais rápido. O que ele disse? Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Olha a mensagem desse homem, de amor, de amor. Só que quando Jesus veio, muitas coisas ficaram como que ainda obscurecidas, porque ele falava muitas coisas por parábolas, e muitas coisas ele não podia dizer abertamente. De certa forma, isso era a parte abstrata da sua doutrina. Por exemplo, morada da casa do Pai. Como ele ia te falar das moradas? Se hoje muitos de nós não acreditam nessas moradas, então imagina naquela época. E outras verdades, então ele falava por parábolas, falava de uma forma como que, e algumas parábolas ele explicava para os seus apóstolos, outras não. 1857 anos depois de Jesus, veio então a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, ou Espiritismo, chamado de o Consolador Prometido. Jesus disse: olha, eu não posso vos dizer tudo, porque vocês ainda não entenderiam, mas eu vou mandar o Consolador para que esclareça todas as coisas ao seu tempo. 1857, terceira revelação. Como nós sabemos que é a terceira revelação? Primeiro, ela nos explica as parábolas de Jesus, aquelas que estavam obscurecidas. Por que o Consolador? Porque essa doutrina nos consola nas nossas dores, nos explicando os problemas pelos quais nós passamos, tem uma razão de ser, mas que tudo passa. Quer consolo maior de que qualquer dor passa? Embora seja momentânea, e é como se a gente estivesse passando eternamente por aquilo, passa. Tudo na vida passa. Então essa doutrina veio nos consolar. Essa doutrina veio nos esclarecer, nos educando para a vida, através dos seus princípios. São 5 princípios. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a existência dos Espíritos. Terceiro, a comunicabilidade entre 2 mundos. Quarto, a pluralidade das existências. E quinto, pluralidade dos mundos habitados. Nos esclarecendo através das suas 5 obras básicas, que a gente diz Pentateuco espírita. Primeiro, Livro dos Espíritos. Segundo, o Livro dos Médiuns. Terceiro, Evangelho. Segundo, o Espiritismo. Quarto, Céu e Inferno. E quinto, Gênese. 1857, 61, 64, 65 e 68, respectivamente. Essas obras básicas é a estrutura da doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, que através da filosofia do Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas, nos esclarece o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo na Terra. O que sou? Espírito? Mas eu sou espírito ou eu sou uma alma encarnada? Depende, nos explicam os espíritos. Para poder fazer uma diferenciação entre vocábulos, para que não haja equívocos, pode-se dizer que alma é o espírito encarnado. Então eu tenho uma alma, meu espírito está encarnado. Mas quando eu desencarno, essa alma se torna um espírito. Aí diferencia-se o que é alma. É quando estamos encarnados, espírito quando estamos desencarnados. E vai nos explicando, nos explica sobre a criação, nos explica sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, as leis morais, a lei do progresso, a lei da sociedade, a lei da destruição. Nos fala o porquê da destruição, o porquê das guerras, a lei da conservação. As suas leis nos fala sobre as penas e gozos. Nos fala sobre o que nós vamos receber, como nós vamos ser recebidos, nos fala de tudo. Filosofia,
espírita. Ciência espírita, livro dos médiuns, que mostra cientificamente pelos experimentos de Kardec a comunicabilidade entre os dois mundos, a existência do mundo espiritual, que é uma das maiores revelações da doutrina espírita, a existência desse mundo invisível, que nós não vemos. E aí, através do livro dos médiuns, que é a ciência espírita, o que ele faz? Ele nos traz, através dos experimentos, nos explicando que nós temos um intermediário, como um telefone que nós temos hoje, ou como um celular, que nos liga daqui de Taquaralto ao centro, daqui de Taquaralto a São Paulo, daqui de Taquaralto ao Japão. Nós temos que ter também um intermediário que nos ligue com o plano espiritual. Esse intermediário em que nós ligamos e falamos daqui para lá, ou daqui para o Japão, é o celular ou o telefone fixo. Mas o intermediário para a gente falar o mundo do lado de lá, ele se chama médium, que é intermediário. Médium, intermediário de um plano para outro plano. Nada mais é do que uma pessoa que tem os seus dons, só que é radicado no corpo físico, mas é uma faculdade do espírito, está no corpo físico. Então, aquela pessoa que tem o dom de ser um médium ostensivo, no seu corpo físico já está preparado com algumas glândulas para essa intermediação. E vai nos explicando quais tipos de mediunidade: vidência, clareaudiência, psicofonia, psicografia, pneumatografia, a escrita direta sem participação de nada. De repente aparece escrito numa folha em branco. Pneumatografia. Pneumatofonia, o que seria? É uma voz que aparece do nada e fala. Mas como? Quando Jesus foi chegando para ser batizado por João, o que ouviu? Aquela voz que dizia: esse é o meu filho. Uma pombinha branca. Uma voz apareceu. Pneumatofonia. Olha aí o livro dos médiuns nos explicando tudo. Ciência de efeitos religiosos. Quais são os efeitos religiosos da doutrina espírita? A moralização de nós mesmos, de efeitos morais. Porque quando nós estudamos a filosofia, nós passamos para a ciência, nós vemos os resultados que acontecem da não vivência daquela filosofia, nós nos passamos a nos moralizar, que hoje se diz efeito religioso, religião. E aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o primeiro compêndio, o maior tratado de filosofia da história da humanidade, Livro dos Espíritos, tratado de ciência dos médiuns, tratado religioso ou tratado moral, livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o Céu e o Inferno, que mostra, através da comunicação dos mortos, da entrevista que Kardec fez com os mortos, na sua segunda parte do livro Céu e Inferno, qual a consequência dos atos. O que eles receberam, o que eles fizeram, por que sofreram. Lá nós temos comunicações ou mensagens de espíritos felizes, infelizes, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, suicidas, espíritos de todos os matizes, que eles deram depoimento mostrando. Então, essa doutrina, além de nos educar, nos consolar, nos modifica moralmente, porque a gente, fazendo o estudo dela, a gente vê o quanto que ela nos modifica, porque a gente, nem que seja no começo, por medo da consequência dos nossos atos, porque depois vai ser natural. Então é a terceira revelação. E aí veio, primeira, Moisés, segunda, Cristo, terceira, doutrina dos Espíritos. E o outro item seria a aliança da ciência e da religião. Mas a ciência e a religião nunca se uniram, jamais. Por quê? Porque os pensamentos eram completamente antagônicos, divergentes. Porque uma religião que pregava que existia um céu predeterminado, com estrelas presas na sua abóbada, que existia um inferno, onde as pessoas eram queimadas em fornos eternos e sendo espetadas por demônios. Vem a ciência e fala: mas como? A geologia, lá embaixo não tem nada, são só camadas geológicas. E vem os telescópios disso: mas como? Lá em cima não tem nada, só mundos e o infinito. E nos vem Galileu e Galilei, Giordano Bruno, que foi morto, por isso Galilei voltou atrás, mas manteve a sua ideia, nos mostrar que não era nós, Terra, que girávamos em torno do Sol, mas sim ao contrário, que nós éramos um dos menores planetinhas nesse sistema.
Aí a ciência mostra isso. A religião falava que não. Como poder concatenar as duas coisas? Como? Eram paralelas, não se encontravam jamais. Por quê? Pensamentos completamente divergentes. Só que a ciência foi derrogando determinadas ideias religiosas que não tinha como ser aceitas. E aí a doutrina espírita veio como uma ponte e mostrou naqueles lugares que tinham um vago que não. Tem uma ponte de ligação sim entre a ciência e a religião. E na Gênese tem vários preceitos científicos em outras partes das nossas obras que até hoje a ciência não conseguiu revogar. Por quê? Porque diz Kardec, ora, se a um momento a ciência demonstrar uma coisa contrária à doutrina dos espíritos, siga a ciência, obviamente. E aí começou a unir novamente a ciência e a religião. Por quê? Porque os dois são de Deus e os dois são leis da natureza. A ciência, a lei das coisas materiais, a religião das coisas morais, das coisas espirituais. São ciências, embora com objetos diferentes, que não se uniam, mas hoje se unem. E essa aliança faz hoje, por exemplo, com que psicólogos, médicos, psiquiatras, se utilizando também da doutrina espírita, que é uma considerada religião, embora Kardec dizia que era uma filosofia, ciência de efeitos morais, juntando essas duas coisas, com esse pensamento e aplicando o que conhece tanto da sua área de psicologia ou de psiquiatria com a doutrina espírita, o tanto de bem que faz. Por quê? Porque ele sabe que muitas coisas não é problema físico, não é problema mental, é problema espiritual. Então ele trata do espírito. Mas ele sabe que muitas coisas é um problema físico e mental e tem que dar remédio. Eu não vou tomar remédio porque isso é obsessão. Não! Muitas vezes nosso organismo não fabrica uma determinada, vamos dizer assim, um determinado hormônio que é necessário ter uma reposição através de um remédio. Aí esse médico espírita, ele dá a reposição do remédio e ele trata tanto do corpo físico como dos problemas físicos e também dos problemas espirituais. Ciência e religião se unindo. Olha só que maravilha! E isso está nos levando aonde? A uma nova era. Uma era de conhecimento, uma era de renovação, uma era de mudanças. Porque através dessa religião, nós vamos nos modificando. Através da modificação individual, um por um, nós vamos modificando a coletividade e a sociedade, porque isso é o quê? Esse caos aparente hoje é a soma das individualidades, porque começou de um, e esse um vai aumentando para outro, contaminando o mal, mas o bem também contamina. Então nós temos que fazer uma inversão de valores, começar a mudar para que as pessoas pratiquem o bem, para que as próximas gerações, a partir das crianças, sejam educadas de uma forma diferente, porque infelizmente essa geração e a anterior e a outra está viciada, ou estão viciadas. Então educando as crianças e nos educando através dos estudos, para que no futuro a individualidade seja melhorada, e automaticamente a própria sociedade, a coletividade seja outra. É atual? Não. Isso demora séculos e séculos, porque é uma nova era, é modificação, é transição. E nós, mais antigos ou mais velhos, que não nos adaptarmos à psicosfera nova da Terra, nós vamos ser exilados para planetas primitivos, para que possamos ajudar intelectualmente aquele local que está atrasado intelectualmente e nos moralizar, através do quê? Do atrito com os nativos daquele lugar, que são quase selvagens. E aí a gente é como se tivéssemos caído ou perdido o paraíso perdido. Saímos da terra e não valorizamos, como aconteceu em Capela. Essa nova era, essa modificação, essa mudança, e essa mudança tem que começar por nós, através do conhecimento de nós próprios, da busca de nós, do que nós somos. Nós somos espíritos imortais. Se eu não vou morrer, então o que eu vou fazer da minha vida? Modificar para ser feliz. Como vou me conhecer? Me enfrentando as minhas dificuldades, as minhas sombras. Porque quais são as minhas sombras? O ciúme, a inveja. Nós não temos como tirar da gente, de forma nenhuma, porque a sombra, ou o ciúme, a inveja, é simplesmente uma manifestação do que o espírito é dentro de si. Então tem que se trabalhar, espírito, nós,
para que a gente possa modificar, diluindo o ciúme e a inveja, colocando bons sentimentos dentro de nós mesmos. Porque não se arranca, não tem como se arrancar o ciúme, porque é o espírito que é ciumento. O ciúme é simplesmente uma manifestação desse espírito, e sim trabalhar o espírito, através do conhecimento de si mesmo. Leonardo Boff escreveu uma historinha que diz que um homenzinho, um bonequinho de sal, estava caminhando, e de repente ele vê o mar. Ele vê o mar e ele fala: o que é isso? E ele chega perto do mar. Chega perto do mar e fala: o que é você? Ele diz: eu sou o mar. Mas o que é o mar? A água responde: o mar sou eu. Mas se você quer me conhecer, você vai ter que saber o que eu sou. Você vai ter que entrar em mim. Aí o bonequinho de sal pôs o pezinho no mar. Na hora que ele tira o pezinho, ele estava com um pouquinho mais de conhecimento, ele viu que o pé dele tinha sumido. Falou: olha o que você fez comigo, fez o meu pé sumir. Falou: sim, você deu um pouco de ti, mas eu estou te dando um conhecimento. Se você quiser saber mais, vai entrando. O bonequinho foi entrando e foi se dissolvendo. Quando ele praticamente estava lá dentro do mar, nos restinhos que sobrava dele, ele simplesmente disse: o mar sou eu. Ou seja, era ele, era aquela parte inconsciente, aquela parte que ele tinha medo de encarar. E quando ele resolveu aceitar essa verdade, enfrentar aquele mar, entrar naquele mar para saber o que era o mar, ele descobriu que aquilo tudo, aquele gigantismo, era ele mesmo. Aí ele chegou ao conhecimento. E é isso que nós devemos fazer. Procurar entendermos nós mesmos, amarmos-nos a nós mesmos, compreendermos-nos, aceitarmos-nos como nós somos e praticarmos a maior de todas as leis e o profeta e os profetas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, todo o nosso entendimento e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa